Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dicas de Concurseira. Eu me chamo Priscila e estou aqui para te ajudar com a língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos e falar do assunto do vídeo de hoje, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Vamos começar? Neste vídeo, vamos falar sobre coesão e coerência textual, dois mecanismos importantíssimos na construção de um texto. Coesão e coerência são elementos fundamentais para a construção de um bom texto, um texto que vai transmitir uma mensagem objetiva, clara e eficaz para o leitor. É claro que esses elementos são primordiais para um bom texto, porém, pode existir um texto que seja coeso e não seja coerente, ou que seja coerente e não seja coeso. Observe essas duas construções textuais. Número 1. Estava fazendo muito calor, porém, fui à praia me refrescar. 2. Estava muito calor, fui à praia, curtir o feriado. Observe que, na primeira proposição, a estrutura está até adequada. Temos aí o uso do conectivo, mas não tem uma certa coerência, já que o conectivo está sendo usado de forma inadequada. Esse, porém, aí é um conectivo adversativo. E, neste contexto, está sem sentido, não possui uma coerência. Na proposição 2, há sim uma coerência. Tem um sentido lógico, uma sequência de ideias. Porém, está faltando organização no texto. Observamos aí uma ausência de conectivos e elementos coesivos, o que faz o texto 2 ser coerente e não coeso, e o texto 1 ser um texto coeso, mas não coerente. Mas, afinal, o que é coesão e coerência textual? Vamos entender. A coesão está relacionada com a estrutura do texto, a forma do texto, como ele está sendo desenvolvido. Para se ter um bom texto, claro e objetivo, devemos aplicar as regras gramaticais de maneira que elas possam auxiliar na evolução do texto, usar de maneira correta e adequada os conectivos, como conjunções, para ligar orações, preposições, usar sinônimos, hipônimos, hiperônimos, elementos coesivos para fazer retomadas, referências, e aí evitar repetições desnecessárias, né? Esses recursos coesivos fazem toda a diferença na organização estrutural do seu texto. Já a coerência está relacionada com o conteúdo do texto, tem a ver com o sentido, a lógica textual. São as ideias organizadas e sequenciadas de forma compreensível, encadeamento de ideias, sem contradição. Beleza? Agora vamos praticar com dois exercícios para ver se de fato compreendemos o que é coesão e o que é coerência textual. Havia pouquíssimas atendentes no balcão de atendimento, portanto, fui logo atendido e resolvi meu problema com os cartões. Ora, não faz sentido, né? A estrutura do texto está até ok, está organizado, tem ali o emprego de uma conjunção, porém essa conjunção está sendo usada de forma inadequada, né? O texto está incoerente porque essa conjunção não possui uma ideia de oposição. Na primeira parte do texto está dizendo que havia pouquíssimas atendentes. Logo, a ordem natural, né, o que aconteça, é que seja um atendimento demorado. Porém, não foi demorado, foi um atendimento rápido. Então, tem-se aí uma ideia de oposição. Então, o conectivo a ser usado aí deveria ser um conectivo adversativo, um porém, mas, entretanto, todavia, e não esse conectivo aí. Por isso, está faltando coerência nesse texto. O texto possui até uma certa coesão, porém falta coerência, falta sentido a este texto. Vamos ao texto número 2. Ele saiu do carro, o carro era do amigo. Foi dormir um pouco, ficou tarde.
Ele estava dormindo ainda. Acordou só no dia seguinte. Tomou café. Que calor! Vou à praia. Observe que esse texto tem um sério problema de estrutura, textual. O texto possui até uma certa lógica, tem um encadeamento de ideias aí, uma sequência. Porém, o texto está mal organizado, falta conectivos, falta elementos de coesão para deixar o texto mais harmônico. Por isso, o texto pode até ter uma certa coerência, mas não possui coesão textual. Então, falta coesão neste texto. Agora vamos tentar resumir, de forma bem breve, o que seria a diferença entre coesão e coerência textual, que vão ali colaborar para a construção de um bom texto. A coesão está ligada à forma, à estrutura do texto. É a utilização de conectivos adequados para elaborar um texto claro e objetivo. Já a coerência está ligada à ideia, ao conteúdo do texto, para uma boa construção textual que tenha lógica e ideias organizadas. Então, para você fazer um bom texto, esteja atento à coesão e à coerência textual, beleza? E é isso, pessoal. Coesão e coerência devem andar lado a lado, juntos dentro de um texto. Se você vai construir um texto, uma redação, tem que ficar atento aos elementos de coesão, tem que ficar atento para ver se o seu texto está seguindo uma linha de raciocínio coerente, se tem uma sequência lógica de ideias. Isso é fundamental para a construção do seu texto. E nas questões objetivas de concurso também costumam cobrar muito esses tópicos, falando sobre reescritura de frases, substituição de conectivos. Pedem também para fazer a coesão referencial, encontrar o referente, uso dos pronomes. Sempre tem alguma questão nas provas de concurso que aborde esses dois elementos, coesão e coerência. E eles também são fatores primordiais para a construção da sua redação. Então, não deixe de estudar esse assunto, hein? E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim! Então deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e me siga também lá no Instagram Bela Escrita. Lá eu posto dicas de língua portuguesa diariamente. Vale a pena acompanhar. Até os próximos vídeos! Te espero, hein? Tchau, tchau!